Graça e paz, amados queridos irmãos. É muito bom mais uma semana nós termos a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus. E agora nós vamos para a lição 4, a lição que vai falar sobre o milagre e a conversão, o milagre da conversão de Naamã. É bem interessante o texto, um texto que muitos de nós já conhecemos, mas é um texto rico, um texto rico porque ali tem vários elementos, várias informações, lições que nós podemos extrair do texto e trazer para a nossa vida, para a nossa realidade. O importante é sempre isso, é você aprender com o texto. O que aquele texto tem a dizer para você? O que aquele texto tem a nos ensinar? Esse texto de Naamã, ele tem muito a nos ensinar. Assim como Manassés, quando eu perguntei aos irmãos sobre a identificação com Manassés, né? Você se identificaria com Manassés em algum ponto? Ah, mas eu não sou assassino, eu não sou... Sim, mas em algum ponto, porque nós sempre estamos aprendendo algo. De fato, você não é assassino, eu também não sou assassino, né? Mas nós podemos cometer outros tipos de erros, como Manassés cometeu, ou até piores. Por que não? Somos humanos. Assim como Naamã também. Naamã é conhecido como o cara do orgulho. O cara que, através do seu orgulho, da sua soberba, do seu egocentrismo, ele se recusa a mergulhar no Rio Jordão. Então, a gente identifica Naamã como esse cara. O estereotipo do orgulho é Naamã. Mas, claro, tem muito mais conteúdo, muito mais informações e ensinos a aprender em relação à vida de Naamã. É o texto de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19, onde nós vamos aprender, entender aquilo que Deus deseja para mim e para você. Então, vamos viajar nesse texto, vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, entender aquilo que Deus tem a falar conosco. A lição 4, né, o texto base, está lá em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 19. O tema é o milagre da conversão. Então, um milagre mesmo, a conversão de Naamã. E a palavra, essa palavra bem interessante, conversão, milagre, ela vem do grego dunamis. Mais à frente a gente vai ver essa questão dunamis. E a palavra conversão, epístrofe. Poxa, mas o que é isso? Dunamis e epístrofe. Milagre, dunamis, é poder no grego, dunamis. Poder vem de, a palavra dinamite vem de dunamis. Poder é o poder de Deus, é a força de Deus. E epístrofe, conversão, significa voltar para, retornar para. Então, é a manifestação do poder de Deus que nos faz retornar para Deus. O milagre da conversão. Quando nós nos convertemos ao Senhor, nós voltamos para os seus braços, porque nós pertencemos a Ele, né? Desde que eu nasci, desde que você nasceu, Deus ele já nos conhecia. Nós já pertencíamos a Ele. Nós somos propriedades de Jesus Cristo. Então, a palavra milagre da conversão é o poder da transformação, é o poder da transformação do homem que nos traz de volta a esse Deus maravilhoso. Então, tem duas frases bem interessantes que eu coloquei, dois pensamentos. O primeiro é: a transformação do coração pelo poder de Deus é o maior milagre que devemos buscar. Javão Ferreira. Você concorda com isso, irmão? A transformação do coração pelo poder de Deus, olha aí, poder de Deus, é o maior milagre que podemos buscar. E aí? Embaixo, o novo coração, o maior de todos os milagres de Jesus. Então, a transformação do nosso coração, a nossa conversão ao Senhor, o nosso retorno aos braços do Pai, é o maior milagre que pode acontecer em nossas vidas.
Muitas das vezes nós colocamos na nossa mente, nós imaginamos o milagre de Deus como algo natural, como algo material. Já falei isso aqui algumas vezes, que a medição hoje, infelizmente, se Deus me ama ou não, é pela quantidade de bênçãos que Ele me dá. Né? A quantidade, se eu ganho. Hoje nós vivemos o evangelho materialista, a verdade é essa. Então, se eu consigo trocar de casa, ou se eu consigo comprar uma casa maior, se eu consigo comprar um carro, se eu estou bem empregado, se nada acontece comigo, então Deus me ama, Deus se importa comigo, Deus me abençoa. Mas se eu estou mal, se eu estou passando por problemas, por dificuldades, se eu estou desempregado, se eu estou doente, enfim, se estou passando por algum problema, Deus não me ama. Deus me abandonou. E não é bem assim. Então, o maior milagre que Deus tem a fazer em nossas vidas, primeiro Ele já fez, que foi entregar Jesus por nós. Jesus nos deu acesso ao Pai. Jesus nos deu o caminho, Ele é o caminho direto ao Pai. É através desse caminho, através desse acesso, através desse Cristo, nós somos convertidos ao Pai, a Deus. Então essa transformação do nosso coração, essa conversão, retornar para o Senhor, essa transformação é muito interessante. E é o que realmente é realmente o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. E muitas das vezes nós fazemos muito pouco caso disso. Se você é convertido ao Senhor, ou se você ainda não se converteu a Deus, saiba que você é um milagre do Senhor. Pelo fato de você estar vivo, você é um milagre do Senhor. Pelo fato de você estar aqui vendo esse vídeo, você é um milagre do Senhor. É a sua conversão, é a manifestação do poder dunamis dele sobre mim, sobre você, o seu milagre, tá? Então vamos depois desse pensamento para você refletir aí se realmente é isso ou se não é. Vamos agora os pontos de observação em relação ao texto que eu li no texto, né? Pincei ali alguns pontos bem interessantes do texto. Você pode fazer com o seu também. Ao ler o texto você vai observar algumas situações. Você pode até colocar no grupo, por exemplo, no grupo da EBD que nós temos. E aí você pode compartilhar aquilo que Deus colocar no seu coração. Primeiro ponto que eu achei bem interessante, a atitude da menina contrasta a do rei de Israel. Essa menina que é levada cativa para Damasco, não se sabe o nome dela, não sabe quem ela é, ela vai aparecer ali no texto e depois não vai aparecer mais, mas ela vai ser um fator importantíssimo na história, porque é ela que vai levar a notícia, a informação, a esposa de Naamã, que em Israel existe um Deus, existe um profeta, no qual, se ele for para lá, esse Deus pode curá-la. Esse Deus pode curá-lo. Esse Deus pode transformá-lo. Esse Deus pode limpá-lo. Então essa menina, ela é o pontapé, ela é o ponto inicial, o ponto principal dessa história. Porque se não fosse por ela, Naamã jamais conheceria ou jamais iria para Samaria. Naamã jamais iria para Israel. Essa menina, ela tinha tudo para ficar calada. Ela tinha tudo para ficar quieta. Primeiro porque ela era uma escrava. Lembra de Jonas? Jonas era um judeu que tinha uma pinimba, que tinha uma raiva tremenda de Nínive, porque Nínive, capital da Síria, atacava constantemente Israel. Damasco não é diferente. Então, o exército sírio atacavam constantemente. E provavelmente essa menina ela é fruto de uma investida militar do exército sírio naquela região. Então ela tinha tudo para ficar quieta, ela tinha tudo para torcer para que Naamã morresse. A lepra
naquela época, até mesmo na época de Jesus, ela era uma doença que matava em 3 anos uma pessoa. Não só matava o corpo, mas acabava com a vida emocional, social da pessoa. O leproso ele tinha que ser afastado, né? Ele ficava num campo, ele ficava afastado da sociedade. Então era terrível ser leproso naquela época, não tinha cura. Então você tem aí um general, um general sírio, não sei se a mesma cultura que havia em Israel de exclusão também havia na Síria, ou pelo fato de Naamã já ter um histórico de ser uma pessoa respeitada, né? Ainda tinha assim o seu exército, né? Tinha assim a sua vida social, mas essa menina aí ela é um ponto importantíssimo na história. E por que eu botei Mateus capítulo 5, versículo 43, 44? Eu quero convidar você para abrir nesse texto. Mateus capítulo 5, versículo 43, versículo 44. O texto vai dizer assim: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Naamã, ele era inimigo da nação, ele era inimigo de Israel. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Ou seja, Jesus ele está nos ensinando que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Nós temos que interceder. Nós temos que ajudar. Nós temos que estar junto por aqueles que querem até mesmo o nosso mal. Com essa menina não foi diferente. Essa menina, como eu falei anteriormente, ela tinha tudo para ficar caladinha, fazer a boca de siri dela, deixar Naamã se dar mal, deixar Naamã morrer, porque seria menos um assírio, seria menos um general, seria menos um guerreiro para lutar contra o exército de Israel. Mas não, ela vai se impor, ela vai dizer: olha, tem um Deus, o meu Deus, tem um profeta lá em Israel, lá em Samaria, que se ele for lá, ele será curado. E aconteceu o que aconteceu. Então, um ponto bem interessante. O segundo ponto, que é o contraste dessa menina, é o rei de Israel. O rei, ao receber a carta, né, que o rei da Síria entrega a Naamã, ou melhor, de Damasco entrega a Naamã para que ele levasse até o rei de Israel, simplesmente ele tem uma reação totalmente contrária dessa menina. Ele rasga suas vestes, ele começa a reclamar: sou eu por acaso Deus para te curar? Sou eu por acaso Deus para determinar a vida e a morte? Ou seja, ele começa a murmurar, ele começa a reclamar. Simplesmente um rei, simplesmente um judeu, que mesmo que talvez não seja um bom rei, acredita-se que esse rei da história seja o rei Jorão, né? Em 2 Reis capítulo 3, mas não sabe se realmente é ele ou não, mas provavelmente seja ele, e que simplesmente não faz valer o conhecimento que ele tem desse Deus, porque talvez não tinha contato com Deus, não tinha intimidade com Deus, não tinha relacionamento com Deus. E no primeiro problema que surgiu, ele vai se desesperar, ele vai rasgar suas vestes, ele vai entrar em estado de pânico. Isso acontece quando nós não temos ou não conhecemos a Deus, o verdadeiro Deus, conhecer, estar próximo dele. Mais à frente, a gente vai discutir um pouco sobre essa questão desse camarada aí. Segundo ponto, a determinação de Naamã também é bem observado, porque Naamã ele é um sírio, Naamã ele não conhece esse Deus. Claro que Naamã, talvez o estado emocional dele, estado psicológico, por saber que a lepra era uma doença incurável na época, e ele teria que arrumar algum jeito de resolver aquele problema, de se curar. Ele ouve a sua esposa, ele vai ao rei e ele vai percorrer aí em torno de 150 quilômetros
que é a distância entre Damasco até Samaria, e ele vai pegar os seus cavaleiros, ele vai de cavalo. Então, assim, é uma viagem cansativa, duraria aí mais ou menos aí em torno de 5 dias, né? 150 quilômetros. Se você pegar hoje de carro, por exemplo, daqui de Bangu, de São da Camará, para Angra dos Reis, Bracuí, dá em torno de 140 quilômetros por aí. E você faz aí em 2 horas e meia, 2 horas e 20. Os mais rapidinhos fazem menos, mais de carro. O cara estava a cavalo. Então, 5 dias aí aproximadamente entre Damasco até a região de Samaria. Então a gente vê a determinação de Manassés, de buscar esse Deus, de ir atrás, de realmente ver se realmente ele conseguiria a cura ou não. Aí um outro ponto interessante que também achei, a cura de um sírio não judeu, fazendo uma referência a Lucas capítulo 4, versículo 27, o próprio Jesus vai utilizar o exemplo de Naamã, né? E vai dizer que havia outros leprosos em Israel, mas só Naamã foi curado. Então você vê mais uma vez o agir de Deus, o mover de Deus sobre um camarada, sobre uma pessoa que não é judeu. Assim como nós vimos lá em Nínive, né? Então a gente vê que Deus, ele tem um plano para todos nós. Tem um plano para todos nós. Deus, assim como deu um livramento a Nínive e depois Nínive não aproveitou, assim como ele deu um livramento a Naamã, né? Curou Naamã. Então, olhando para nós, muitas das vezes nós temos esse pensamento: não, Deus, ele quer cuidar somente dos crentes. Não, Deus quer cuidar somente daqueles que estão ao seu lado. Não, Deus, ele quer cuidar de todos. Deus, ele quer que todos nós estejamos ao seu lado. Deus, ele quer que todos os homens se salvem. Então a gente vê os planos de Deus, a manifestação da misericórdia, da graça de Deus em outros povos também, e outras pessoas que não são de Israel, que não são judeus. Então é bem interessante esse ponto, né? A gente tem aquela síndrome de Jonas, de criticar o outro pela sua opção sexual, pela sua opção religiosa, pelas suas escolhas serem diferentes da nossa. E não, Deus ama todos, Deus quer que todos se arrependam dos seus pecados, Deus quer que todos sigam os seus passos, passos de Jesus Cristo. Deus quer que todos estejam ao seu lado, sigam os seus conselhos, sigam as suas palavras, mas isso é bem importante entender que você vai ver ali Deus se relacionando também com outras nações. E no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 5, ele vai dizer que Deus abençoava a Síria através de Naamã. Deus livrava a Síria através de Naamã. Então Deus abençoava a Síria também. Deus abençoava a Síria também. Pode ver na sua Bíblia aí que ele vai dizer que assim, ó, Naamã, o comandante, versículo 1, tá? Naamã, o comandante do exército sírio do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. Esse senhor, com S minúsculo na nossa tradução, né? Vai dar o seu senhor, o seu rei, a questão de um homem, né? Um homem natural. E de muito conceito, porque por ele, o Senhor, é um S em caixa alta, um S não, o Senhor em caixa alta, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. O Senhor dera vitória à Síria. O Senhor ajudava a Síria. Deus ajudava a Síria. Então a gente vê aí Deus se relacionando com outras nações, fora daquele eixo Judá e Israel. Então Deus, ele ama todos. Deus, a sua graça, ela se estende a todos nós, não só hoje ao brasileiro, não só ao chinês, não só ao africano, mas a todos nós, não só ao cristão, ao crente, né? Mas a todos. E por último, o orgulho de Naamã e a simplicidade de Deus. O orgulho de Naamã contrasta a simplicidade de Deus. Deus é simples. Deus ele é maravilhoso.
Nós que tornamos Deus complexos, porque nós somos complexos, né? Nós transformamos Deus naquela coisa. Deus é simples. Para Deus é apenas um mergulho. Olha, Deus poderia sim descer do céu uma luz sobre Naamã. Deus poderia fazer aquilo que estava na cabecinha de Naamã, todo aquele ritual, aquele jogo de luz, né? Aquele jogo de luz, aquela encenação, mas não, ó, vai e mergulha 7 vezes no rio e pronto, acabou. Então a simplicidade de Deus, às vezes nós não entendemos. Nós queremos ver anjos, nós queremos que caia uma coluna de fogo, nós queremos ouvir profecias, nós queremos falar em línguas estranhas, nós queremos subir ao terceiro céu, mas Deus muitas das vezes age de forma simples, fala comigo, com você, de forma simples, e nós que não estamos ouvindo a voz dele. Ao ler a Bíblia, Deus fala conosco. Ao orar a Deus, Deus fala conosco. Ao ouvir uma palavra, uma mensagem, Deus fala conosco. Ao andar na rua, ao estar na sua casa, Deus fala conosco de forma simples. Muitas das vezes sem precisar de algo metafísico, algo sobrenatural, sobre-humano. Coisas simples, porque Deus é simples. Jesus é simples, né? Se nós olharmos para a nossa ótica humana, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aonde Jesus deveria vir? Ora, Jesus deveria vir de uma família rica, poderosa. Jesus deveria nascer num castelo. Jesus deveria ser o grande rei, o rei dos homens, aquilo que os homens, que os judeus esperavam, o libertador, aquele que pegaria na espada, aquele que lutaria e expulsaria o exército romano, que livraria Israel da mão dos opressores. Não. Jesus nasceu na manjedoura, Jesus viveu uma vida simples de carpinteiro, Jesus andou com pessoas simples, Jesus teve comportamentos simples, e Jesus morreu e foi enterrado de forma simples. Então Jesus, Deus, ele é simples. Ele é simples. Jesus foi enterrado, foi enrolado num manto, foi enterrado num túmulo que nem era dele, foi enterrado ali. Então você vê que toda a Bíblia nos mostra que se nós devemos seguir os passos de Jesus, seja simples no seu pensamento, seja menos complexo nos seus pensamentos, em suas atitudes. Nós temos acesso a Deus tremendo, que é a palavra dele, que é a oração, que é a busca, porque esse Deus ele é simples e ele é maravilhoso. E aqui nós vamos a busca pelo milagre. Eu coloquei a tradução, como eu falei anteriormente, milagre, dunamis, que significa poder. Tanto milagre como poder na Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver ali, significa poder, ou seja, é o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, nós somos milagres, somos frutos do milagre de Deus sobre nossa vida, né? E a conversão aí é um milagre do Senhor sobre nós. Aqui eu botei aqui a determinação de Naamã, do versículo 4 ao versículo 6. Eu quero convidar você a ler, e a gente vai lendo gradativamente os versículos para a gente poder acompanhar, ok? Versículo 4, versículo 6 vai falar assim, do capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 6. Vai falar assim: Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Ou seja, ele vai levar com ele 10 talentos de prata. Talentos é uma unidade de medida que era muito usado naquela época. Só que, assim, tanto os judeus utilizavam o talento,
Os sírios usavam talento, os gregos utilizavam, os romanos utilizavam, os egípcios utilizavam também essa unidade de medida talento, e isso vai depender de acordo com a região. Então, assim, um talento vai em torno de 28 quilos até 60 quilos. Então, assim, é variado de acordo com a região. E ele vai levar aí 10 talentos de prata. Depois ele vai levar 6.000 ciclos de ouro. Um ciclo equivale, um ciclo também é uma unidade de medida, mas também vamos encontrar ciclo como moeda, como dinheiro, din-din, tá? Então, como unidade de medida, um ciclo vai valer aí em torno de 15 gramas, 16 gramas. Aí você multiplica aí 16 gramas por 6.000 ciclos. Quanto que vai dar de ouro que ele levou junto com ele para entregar ao profeta. E vai levar 10 vestes, 10 vestimentas de gala, de festas, né? Importantes para tudo isso, para entregar, para barganhar com o profeta, para dar ao profeta e o profeta entregar a ele a cura. Então a gente vê a determinação de Naamã. Naamã vai sair da sua região, ele vai cavalgar aí, vai viajar durante 5 dias, como eu falei anteriormente, percorrendo em torno de 150 quilômetros. E aí a determinação na busca de um milagre. A determinação na busca de um milagre. Então é bem interessante que Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34, também nos dá uma referência em relação a essa determinação, em relação a essa expectativa de querer, de buscar a cura, de ir atrás desse Deus, de ir atrás dessa cura, de buscar, de entender mais sobre o Deus da cura. E Marcos capítulo 5, 25, um texto também muito bonito e também conhecido, ele vai nos dar essa referência, dessa determinação. Então, convido você a abrir lá em Marcos capítulo 5, versículo 25. Eu vou ler apenas aqui o versículo 25, 26, 27 e 28, e aí você lê o 34, até o 34. Então o texto vai dizer assim, olha a determinação dessa mulher. Vai dizer assim, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa mulher, ela tem uma determinação de enfrentar aquela multidão. Tudo bem que talvez ela não andou aí 150 quilômetros para encontrar Jesus, mas ela enfrenta a multidão, ela enfrenta o preconceito porque ela estava com um fluxo de sangue. Provavelmente essa mulher tinha um mioma e ela não poderia estar no meio, né, pela lei de Moisés, pela Torá, ela não poderia estar naquele meio ali. Então ela enfrenta tudo aquilo para apenas tocar nas vestes de Jesus. E essa mulher, ela já tinha ido em outros médicos. Acredito também que Naamã, com todo o seu histórico, ele já tinha ido em outros médicos. Já tinha procurado o seu Deus, procurado os sacerdotes, tinha talvez participado de alguns rituais para cura, mas nada adiantou. Essa mulher, ela vai direto no alvo, ela vai em Jesus. Ela sabe que se ela tocasse apenas nas vestes de Jesus, a determinação dela foi um fator importantíssimo para a manifestação do milagre de Deus na vida dela. A determinação de Naamã, mesmo não tendo a consciência que ela teve, foi um fator importante para que ele recebesse a sua cura.
Então é bem interessante, né, esse paralelo entre o texto do Antigo Testamento de 2 Reis e o que essa mulher fez em enfrentar a toda essa multidão para tocar as vestes de Jesus. E aqui é um contraponto a essa determinação, como já falei, eu quero colocar aqui a oportunidade perdida, versículo 7 do livro de Reis. Versículo 7, o texto vai dizer assim: Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-la de sua lepra? Então você vê que o próprio rei, provavelmente, como eu falei anteriormente, esse rei seja Jorão, filho de Acabe, e o próprio texto lá em 2 Reis capítulo 3 vai dizer que ele foi um rei que não fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Lembra? Na aula passada? Você tem lá um rei, primeiro versículo daquele camarada vai dizer assim: e fez fulano de tal o que era mal aos olhos de Deus, e fez Ezequias que era bom aos olhos de Deus, e fez Josias o que era bom aos olhos de Deus. Esse camarada, se realmente foi Jorão, ele não fez o que era bom aos olhos de Deus, seguiu os mesmos erros de seu pai, não foi tão cruel como ele, mas seguiu os mesmos erros de seu pai, se realmente foi Jorão, e ele vai perder uma oportunidade. Primeiro porque ele é judeu, ele conhece esse Deus pelo menos de nome, né? Saber o nome e conhecer de fato o dono do nome são coisas distintas. Muitos de nós, muitas pessoas conhecem quem é Jesus. Jesus, sei, Jesus morreu na cruz, né? Jesus foi um cara bom. Não, Jesus, eu amo Jesus. Mas de fato, nunca conheceram, nunca tiveram contato com Jesus. Só conheceram o nome de Jesus. Então é um ponto também para a gente observar em relação a isso e entender que podemos aplicar isso na nossa vida. Mas por que oportunidade perdida? Esse camarada, ele teve uma oportunidade ali de revelar quem é Deus. Ele teve uma oportunidade ali de estreitar os laços entre Israel e a Síria. Ele teve a oportunidade ali de apaziguar a situação, talvez política e militar, entre os dois países. Mas não, ele se desespera. Ele simplesmente pede a compostura, rasga as suas vestes, ele vai reclamar. Aí o profeta, vendo isso, ó, por que você fez isso? Não, manda ele vir aqui, manda ele vir aqui, manda ele vir aqui que eu vou conversar com ele. Eu vou dar um jeito. Né? Então a gente vê a compostura ou a postura de uma pessoa que tem medo, de uma pessoa que não teve determinação. Né? O medo e a falta de determinação de um judeu, eu coloquei judeu barra crente, porque isso acontece também com a gente. O medo e a falta de determinação e a falta de contato com Deus nos permite perder as oportunidades. É isso aí. Ele perdeu uma ótima oportunidade. E você tem perdido as oportunidades que Deus tem colocado na sua vida por causa de medo? Por falta de determinação sua? Por falta de escolha? Porque você não quer sair? Nós não queremos sair da zona de conforto porque nós não temos determinação para mudar a nossa situação. Esse camarada aí, esse rei, ele não teve, apenas paralisou e não fez o que tinha que ser sido feito. E uma menina estranha, anônima, ela fez a sua parte. Ela teve a determinação e ela teve o amor de falar para Naamã que realmente existe um Deus de milagre em Israel. A resistência ao milagre, né? Agora nós vamos ver aqui a resistência ao milagre. O orgulho do homem resiste à graça de Deus e à sua simplicidade. Um dos pontos que eu tinha destacado, a simplicidade de Deus.
Nós somos complexos, nós somos orgulhosos. E todas as vezes que nós nos tornamos soberbos, egocêntricos, nós não permitimos que a graça de Deus se manifeste de forma simples sobre a nossa vida. Nós bloqueamos não porque Deus não pode, mas nós bloqueamos essa graça de Deus sobre nós. Alguns vão dizer que não, que a graça de Deus ela é irresistível. Bom, cada um aí tem o seu ponto de vista. Essa questão aí, eu entendo que o orgulho de Naamã, ele bloqueou a potencialidade de Deus, a graça de Deus, o milagre de Deus sobre a vida dele. Se não fosse os moços, os soldados, né, os seus subordinados que falassem com ele iria voltar indignado para a Síria e iria morrer lá na Síria. A obediência começa com o coração humilde, pois quando nos humilhamos ao Senhor, tiramos de nós todo o mérito do milagre. O mérito do milagre não é nosso. Quando nós quebrantamos nosso coração, quando nós entregamos a Deus, quando nós nos humilhamos ao Senhor, nós permitimos que a graça de Deus se manifeste sobre nós. Nós abrimos a porta do nosso coração para que Deus entre, para que o Espírito Santo nos transforme, para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, para que Jesus manifeste o seu milagre sobre nós, para que Deus manifeste a sua graça, o milagre sobre nós. Então é muito importante para que isso aconteça, que nós venhamos a obedecer, a abrir o nosso coração, a nos humilhar na presença, debaixo da potente mão do Senhor. E muitos de nós somos como Naamã. Não queremos nos humilhar debaixo de Deus, não queremos, porque a palavra humilhação hoje em dia é uma palavra nociva, é uma palavra que machuca, mas ser humilde, humilhação vem de humilde, ser humilde como Jesus foi. Jesus ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus ali demonstra ali um grande grau de humildade, um mestre que lava os pés dos seus discípulos. Ele faz, e ele diz, eu faço isso para dar exemplo, para que vocês também lavem os pés dos outros. Ou seja, para que vocês assistam, para que vocês ajudem, para que vocês caminhem, para que vocês orem, para que vocês confortem também os outros. Então, Deus, ele nos dá lições. A Bíblia, ela é cheia de lições, porque Deus, ele sempre vai ser pedagógico. Ele sempre vai estar nos ensinando algo. E essa questão de Naamã é uma grande lição de humildade. Um coração humilde diante de Deus, um coração quebrantado, Deus não despreza, porque é esse tipo de culto, é esse tipo de sacrifício que Deus deseja de nós. Um coração quebrantado, um espírito quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. A ignorância impede de entender o que Deus faz. Versículo 12, ele vai dizer assim: não são porventura Abaná e Farpá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Ele foi contrariado. Ou seja, os rios de Damasco não são mais puros do que esse rio lamacento, do que esse rio quente, esse rio sujo, que é o rio Jordão. Quando ele vai ao profeta, o profeta Eliseu nem o atende. Eliseu manda o seu discípulo, provavelmente Geazi, e esse jovem vai lá e diz: olha, meu Senhor disse para que você vá ao Jordão e mergulhe 7 vezes no Jordão. De Samaria a Jordão seria mais 50 quilômetros. Então ele ia percorrer mais 50 quilômetros para mergulhar num rio sujo. Só que ele não entende o plano de Deus. Ele não entende ali o que Deus faz.
Eu até entendo um pouco Naamã, devido ao orgulho dele, mas Naamã ele é formado, ele é criado numa cultura totalmente diferente, entendo eu, da cultura israelita. Naamã adorava outros deuses, Naamã participava de outros rituais. E os rituais que Naamã participava, embora o texto não dizer, tá? Isso aqui é o que eu vejo na pessoa de Naamã e entendo ali mais ou menos esse cenário aonde ele estava ali em Damasco. Um cara que adorava a um deus estranho, o deus Rimon, um deus da tempestade, um camarada que participava talvez de cultos a esses deuses, rituais. Então tudo aquilo estava massificado na mente de Naamã. Então para ele mergulhar num rio era um ato cerimonial de cura. Era um ato cerimonial ali de mergulhar 7 vezes e ali ele seria curado. Seria no nosso dia a dia seria uma mandinga, né? Seria uma forma dele ser curado, mas ele não entendeu que o Senhor da cura não estava nas águas do Jordão. O fator da cura não estava naquela água lamacenta. O fator da cura estava no poder dunamis, no milagre de Deus. O fato dele ir para o Jordão é porque Deus queria ensinar algo a Naamã. Deus queria quebrar o orgulho de Naamã. Deus queria fazer ali um Naamã novo, um novo Naamã. Ao mergulhar 7 vezes ali, na 7ª vez, saísse ali um homem novo, um homem restaurado. E é o que aconteceu. Mergulha um Naamã soberbo, mergulha um Naamã idólatra, mergulha ali um Naamã que não conhece os caminhos de Deus e submerge um Naamã restaurado, submerge uma nova criatura, submerge ali um Naamã que se humilha na presença de Deus, um Naamã humilde. Então entenda que os planos de Deus às vezes nós não entendemos. Às vezes até questionamos o plano de Deus. Foi o que Naamã fez. Naamã questionou o plano de Deus. Naamã questionou a ordem do profeta. E aqui a ignorância, né? A ignorância no grego agnoia, ou agnoia, falta de conhecimento e cegueira moral. A falta de conhecimento. Hoje, algumas palavras são marginalizadas, então a gente olha assim, a ignorância é o cara bruto, é o cara rude, é a pessoa rude, é aquele que você fala e ia te dar uma resposta na lata. Não, a ignorância é a falta de conhecimento. Então essa palavra no grego, agnoia, é falta de conhecimento, cegueira moral. Ele estava cego. Naamã estava cego espiritualmente. Naamã não tinha um conhecimento que deveria ter de Deus. Ele acreditava à sua maneira que o caminho para a sua cura estava no ato do mergulho. Como eu falei anteriormente, na mente dele já havia todo um cenário que quando ele chegasse lá, ele seria recebido com honras, né? O profeta iria recebê-lo, o profeta iria orar a Deus, ia passar a mão sobre as suas feridas, e ali ele ficaria curado, né? Ele seria honrado pelo profeta Eliseu, seria honrado pelo rei, porque ele era uma pessoa que tinha status, que tinha fama, ele era um Naamã, ele era um general do poderoso exército sírio. Então, nada disso aconteceu. Às vezes, quando nós formamos um cenário na nossa mente, e não é nada daquilo que Deus quer para nós. Nós trilhamos um caminho achando que aquele caminho ali é o que Deus realmente quer que nós venhamos a percorrer. Mas simplesmente não consultamos a Deus se aquele caminho ali é o caminho correto a percorrer ou não. Nós não consultamos a Deus se aquela maneira de agir, se aquela maneira, aquele cenário que nós montamos realmente é a vontade de Deus ou não. Naamã, ele acreditava que da sua forma,
da sua maneira que ele seria curado daquele jeito, de uma forma honrosa, de um culto, de um ritual, e nada disso aconteceu. Naamã foi curado de uma forma muito simples, apenas 7 mergulhos num rio para que você seja curado. Vamos para o próximo slide. A resistência do milagre. Aqui minha colinha. E aqui o resultado do milagre, né? Naamã resistiu, depois Naamã mergulhou 7 vezes. Nós temos aí um novo Naamã, nós temos aí o resultado do milagre de Deus sobre a vida de Naamã. Três pontos importantes. Esqueci de colocar meu fone. 3 pontos importantes aqui. É o resultado do milagre. Primeiro é a confissão no versículo 15. Depois ele vai mergulhar, né? Quando ele submerge no rio, ele vê o seu corpo totalmente sarado, o seu corpo limpo, a sua pele limpa. E no versículo 15 ele vai dizer o seguinte, tá? Segundo Reis, no capítulo 5, sempre no capítulo 5, versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele volta a Eliseu. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Ali ele reconhece, ele confessa que não há, nem em Damasco, nem em toda a região, não há Deus como o Deus de Israel. É interessante, né? Como eu falei anteriormente, ele deve ter ido consultado vários sacerdotes, médicos da época, procurado tomar vários tipos de remédio, tratamentos, nada daquilo adiantou. Ele teve a determinação de buscar a um Deus que ele não conhecia ou que ele só ouvia falar. E quando ele mergulha naquele rio, quando ele sai, ele vê ali o milagre de Deus, ele vê ali o poder de Deus sobre a vida dele. E ele entende que não há outro Deus. Aí o primeiro ponto dessa quebra do orgulho. Não é mais o seu poder, não é a sua autoridade militar, não é o poder de uma nação, não é o poder de um exército poderoso como o exército sírio. É o poder de Deus. Então não há em nenhum lugar um outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. Naamã reconhece quem é o Deus verdadeiro. É bem interessante em relação a esse Deus, né? Uma conversão genuína. E aí eu quero convidar você para abrir lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 ao versículo... Todos abriram? Irmão, só para poder fazer uma observação, estou pausando o vídeo, tá? Para abrir aqui na Bíblia e também para beber uma aguinha, porque eu estou voltando a tossir, então eu falo muito e a garganta vai ficando seca, tá? Se der uns pause no vídeo, não estranha não, porque eu estou pausando mesmo, tá? Se dá uma picotadinha no vídeo, ok? Então vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 9 ao versículo 10. O texto vai dizer assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Naamã creu. Naamã creu no seu coração quem realmente era Deus. Naamã confessou quem realmente é Deus. Então nós temos que confessar com nossos lábios, com a nossa boca e crer de todo o nosso coração quem é esse Deus, quem é Jesus Cristo. É muito importante. E aí você vê uma conversão genuína. Realmente houve uma transformação, uma conversão, uma metanoia na vida de Naamã. Segundo ponto, a gratidão.
versículo 15 ao versículo 16, já li o 15, vou ler agora aqui o 16. O 16. Porém ele disse, tão certo como vim do Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Naamã, ele vai ser grato, ele vai tentar aí ofertar a Eliseu, ele vai dar, né, ele leva, nos primeiros versículos, a gente vai ver que ele vai levar 10 ciclos de prata, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, ele vai levar 10 roupas finas, roupas de festas, de gala, para entregar ao profeta, e o profeta não aceita. Por que ele não aceitou a oferta de Naamã? Naamã quis dar todo o seu coração naquele momento. Mas por quê? Ele queria dar uma oferta, mas Eliseu não aceitou. Por quê? Porque você acha que Eliseu não aceitou a oferta de Naamã? Trazendo para a nossa realidade o texto, isso aqui é muito presente no nosso meio cristão. Está aqui a resposta. Eliseu queria mostrar que as bênçãos de Deus não podem ser compradas ou conquistadas. Muita gente quer barganhar com Deus. Muita gente quer comprar bênçãos. Pelo fato de dar o maior dízimo, dar a maior oferta, comprar uma caneta ungida, comprar uma vassoura ungida, subir e descer monte, ir ao Monte da Oliveira, ir para Israel, dar 7 mergulhos no rio Guandu, né? E todas essas coisas que a gente vê, essas maluquices que a gente vê no meio cristão, são barganhas. Deus não quer barganhar com ninguém. Nós colocamos Deus na parede como se Deus tivesse a obrigação de nos abençoar. Como Deus tivesse a obrigação de dar aquilo que nós queremos. Muitas das vezes, ou quase sempre, Deus vai nos dar aquilo que Ele acha que nós precisamos. Deus, Ele vai te abençoar naquilo que você precisa, não naquilo que você quer. Se aquilo que você quer for alinhado com o que você precisa, amém, irmão. Mas se não for, não vai rolar, tá? E a gente vê isso que Naamã vai querer aí dar a oferta, né? Depois, talvez o pensamento dele vai mudar, o coração cheio de alegria, ele reconhece quem é Deus, e aí ele quer dar de coração mesmo. Mas quando ele sai de Damasco, ele leva esse valor, esse valor em dinheiro, esse montante, ele vai para barganhar. Ele vai para, não, vou lá, vou dar um dinheiro para o profeta, ele vai me curar, eu vou deixar o dinheiro com ele lá e é a vida que segue. Depois não, depois eu acredito que realmente possa ter tido aí uma gratidão de Naamã em dar aquele dinheiro ao profeta, mas o profeta não, mas Eliseu não aceita. Não aceita por causa, é bem claro, porque ele não queria de forma nenhuma barganhar as bênçãos de Deus, que Deus não age dessa forma, Deus não é desse jeito, ele não barganha a bênção com ninguém. E aí tem uma referência em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9, abra sua Bíblia por favor. Abriu? Certinho? Vamos lá então. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9. Vai dizer assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé não vem de mim, não vem de você, não vem da gente, é um dom de Deus, é Deus que nos dá. Versículo 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a fé, a graça de Deus, a manifestação da graça de Deus é dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga: olha, eu sou isso, eu sou o cara, eu sou desse jeito, eu sou dessa forma, porque nós somos dependentes de Deus. Deus não vai barganhar nada com ninguém. Então a nossa graça, a graça que Deus nos dá, Ele nos dá por amor. Ele nos dá porque Ele quer nos dar.
e barganhar com esse Deus, dizer Senhor, eu te dou o meu tempo, Senhor, eu faço um propósito, Senhor, eu vou jejuar para que o Senhor me abençoe nisso. Se for para jejuar, se for para fazer um propósito, faça de todo o seu coração, para a sua vida espiritual, para a sua família, para interceder por um outro alguém, por uma pessoa, não para receber benefícios financeiros, não para subir de cargo, não para melhorar a sua vida material, mas sim a vida espiritual. E é bem interessante Efésios 2:8, porque essa questão vai nos mostrar, né, que não pode ser comprado, vem de Deus. A graça, a salvação, ela vem de Deus, não é nosso, não é natural nosso, não é nosso poder. A gente não tem como barganhar, não tem como comercializar a fé, como a gente vê por aí, uma comercialização, comércio da fé, venda de objetos sagrados. Não é dom de Deus, é Deus que nos dá, não vem de nós. Terceiro ponto, compromisso, versículo 17, versículo 18. Ele vai dizer assim, versículo 17, versículo 18. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Aí ele pede um punhado de terra, ele pede um pouquinho de terra, até estranho, né? Ele vai pedir terra de Israel, daquela região, para levar para Damasco, porque a explicação é porque ele acredita ali que Deus, o Deus de Israel, habita ali em Israel. Então levar essa terra para Damasco vai o fazer mais próximo do Deus. Então é que é uma cultura que ainda está enraizada nele, né? A cultura da região dele, talvez, a questão de não vou levar um pedaço daqui, porque aqui eu boto no meu quintal, eu boto na minha casa, e aqui eu vou lembrar do Deus que está lá em Israel, lá naquele país. E era assim, tá, meus irmãos? Eles acreditavam, o mundo antigo, eles acreditavam dessa forma, né? Se, por exemplo, um exército vencesse um outro exército, era porque o seu Deus era mais forte que o Deus do exército derrotado. Então era atribuído isso. Então os assírios, os sírios invadissem, como invadiram Jerusalém, como invadiram Samaria, né, no ano 722, e levaram e dizimaram o país, na cabeça deles, o Deus deles era mais forte que o Deus de Israel. Na verdade, a gente sabe que tudo foi por permissão de Deus, mas na cultura daquela época, daquela região, era assim. Não só as batalhas eram travadas por homens, mas também eram travadas por deuses. E acredito que esse pensamento de levar terra de Israel para Damasco, para colocar ali, é uma forma que ele pensava que Deus habitava somente ali na região de Israel, e todo mundo é de Deus. Versículo 18, né? Vai falar assim: nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenha que me curvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor o teu servo. Ou seja, ele reconhece a Deus, mas ele tem uma função, ele é general, talvez aqui ele seja o braço direito do rei. Então ele tem que acompanhar o rei nas cerimônias, nos rituais ao deus Rimom, e ele tem que acompanhar e ele tem que estar lá. Mas o coração dele não se curvaria a Rimom, não se curvaria a outros deuses. O coração de Naamã está em Deus, mesmo quando ele estiver em casa. Mesmo quando ele chegar, quando ele retornar para Damasco, um país pagão, um país que adora outros deuses, o coração de Naamã estará firme no Senhor. E nós? E o nosso coração? Hoje
Não existe mais, essa sociedade não cultua mais ao deus Rimon, não cultua mais a Baal, não cultua mais a Moloque, né, não cultua mais a outros deuses, mas essa geração cultua hoje a um deus diferente, ao deus chamado internet, ao deus chamado pornografia, ao deus chamado corrupção, ao deus chamado sexualidade, ao deus chamado, e aí você pode colocar vários deuses aí, no qual o homem hoje vem adorar, né? Ao deus chamado preguiça. Então você tem várias adorações a vários deuses, que não são os deuses do passado, mas os deuses do presente. E aonde está o nosso coração? Aonde colocamos o nosso coração? Aonde está o meu coração nesse mundo de vários deuses? Esse mundo de várias possibilidades. O nosso coração tem que estar sempre no Senhor. Naamã sabia que ele poderia até se curvar diante daquele Deus, mas o coração dele estava no Deus de Israel, no Deus de milagre. Lições que podemos extrair em relação à lição, né? Eu separei alguns pontos e aqui as lições que nós podemos extrair em relação a 2 Reis capítulo 5, a história bonita, né? A história de Naamã, uma história que tem muito a acrescentar na nossa vida e que nós podemos que nós nos identificamos nesses pontos da história, né? Então a gente vê, por exemplo, Naamã com a doença física, mas também espiritual, e nós podemos ser como Naamã, não ter lepra, mas uma doença espiritual que precisa ser curada, que precisa ser limpa por Deus. E aí nós temos que nos humilhar na presença de Deus, não mergulhar 7 vezes no Jordão, mas mergulhar no nosso íntimo, no nosso coração, nos humilhar diante de Deus e entender que Deus ele quer nos restaurar, ele quer derramar o seu milagre, o seu poder, a dunamis, sobre mim e sobre você. O pecado faz com que todos os homens necessitem do milagre, graças a Deus, né? O pecado, o orgulho, né? O pecado e tantos outros, como eu falei, os deuses que a humanidade hoje adora, a pornografia, a prostituição, a homossexualidade, a mentira, a violência, a corrupção. Então, o pecado, ele faz que nós nos afastemos da graça desse Deus, do poder desse Deus. Então, isso é um ponto que nós temos que observar. E todos nós precisamos do milagre de Deus na nossa vida, todos os dias. E aí tem uma referência bíblica, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós pecamos, todos nós estamos separados da glória de Deus, mas somos justificados pela graça e redenção que está em Jesus Cristo. Ok? Deus usa o sofrimento do homem para nos levar até Ele. Aqui é um assunto não muito simples de se resolver. Eu coloquei aqui porque realmente Naamã estava sofrendo. O texto não nos mostra, mas é muito simples de entender que um homem no status, na postura dele, na posição social que ele estava, que ele alcançou, ser acometido de uma doença que era incurável, uma doença que afastava a pessoa da sociedade, que limitava a pessoa, aquilo abala com o emocional de qualquer um. Hoje a gente vê, por exemplo, o Covid-19, muitas pessoas estão adquirindo problemas emocionais, ou aqueles que já carregavam, né, problemas emocionais e explodiu de vez devido ao isolamento social, devido ao medo de pegar a doença, ou até aqueles que já pegaram a doença. Então, assim, a nossa mente humana ela é muito complexa. E eu acredito sim que o sofrimento de Naamã, que Deus usou essa dor, esse sofrimento, essa mazela de Naamã, para provar
a nós, a ele, a mim, a você, algo para nos ensinar. Então o texto ele sempre quer nos ensinar algo. Então Deus usa o sofrimento do homem para nos levar até ele, para nos mostrar o carinho que ele tem por nós, não é? E aqui tem uma referência bíblica também. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. No sofrimento, Deus nos consola. No sofrimento, Deus nos abraça. No sofrimento, Deus também nos ama. Como eu falei anteriormente, né? Ah, não, Deus me ama, tá tudo bem. Não, tá tudo mal. Deus deve estar chateado comigo. Eu fiz alguma coisa. Deus está me castigando, né? Aquele pensamento do passado, maldição hereditária. Ah, eu fiz alguma coisa no passado e agora tá surgindo agora. Deus nos ama nos momentos de alegria e também de tristeza e sofrimento. Então, essa teologia de sofrimento é complexa, ela vem lá dos pensamentos filosóficos de gregos, mas eu quero que você entenda o seguinte aqui, que Deus usa o sofrimento, porque o sofrimento ele é pedagógico. O deserto ele é pedagógico. O deserto, o sofrimento, ele nos ensina algo. Ele nos deixa mais forte. E de fato é. Ele nos deixa mais forte. É difícil passar por ele? É. É complicado. Dói. Machuca. Mas Deus, ele sempre está nos confortando. Para quê? Para que eu também possa confortar um outro irmão quando ele tiver que passar pelo deserto dele. Porque eu já estou mais experimentado, já sofri, já senti essa dor. Deus me suportou, Deus me auxiliou e Deus vai ajudá-lo também e pode ajudá-lo através de mim, através de você, em suportar, em carregar o fardo uns dos outros. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, versículo 4. E aqui o último ponto, Deus usa pessoas simples e improváveis para realizar os seus planos. Como eu falei, Deus é simples. E Deus usa pessoas, às vezes, improváveis. Aquela pessoa que você fala assim, caramba, mas eu não sabia que fulano fazia isso. Eu não sabia que fulano cantava desse jeito, falava, pregava desse jeito. Caramba, eu não sabia que fulano era tão usado por Deus. Às vezes nem nós sabemos. Para que isso aconteça, nós temos que permitir que Deus nos use. Nós temos que colocar a nossa vida, o nosso coração à disposição dele. Nunca diga que você não pode, que você não consegue, que não dá para você. Entenda que quando Deus te direciona para algo, para você fazer algo, quando ele te dá uma responsabilidade, porque todo crente tem uma responsabilidade no reino de Deus. Não existe cristão, não existe crente que não tenha responsabilidade. Não existe crente que seja que apenas se conforte em observar, apenas se conforte em se alimentar, mas não alimenta o outro, não alimenta o próximo, não contribui com o reino de Deus. Isso não existe. Deus nos chama para trabalhar. Deus nos chama para a sua seara. E grande é a seara e poucos são os trabalhadores. E ali Deus vai capacitando. Acontece comigo e acontece com muitos irmãos aí que Deus nos chama e a gente fica com medo, né? Aquele receio. Poxa, será que eu vou conseguir? Será que realmente vai dar? Será que é desse jeito? Poxa, eu não sei falar muito bem. Eu não tenho uma boa voz, eu não tenho uma boa dicção. Ah, Senhor, eu não sei fazer isso. Mas todos nós temos um papel importante na obra de Deus. Desde o irmãozinho que limpa lá a igreja toda terça-feira. Agora está fechado, né? Mas toda terça-feira as irmãzinhas e irmãozinhos vão lá de manhã, limpam a igreja, deixam ela toda bonitinha para quarta-feira ou para domingo, né? Tá toda bonitinha, limpinha. Esses irmãos têm a sua importância na obra.
ou aquele que está na rua entregando folheto ou visitando uma pessoa no hospital, pregando o evangelho, ele tem a sua importância na obra. Todos nós temos importância na obra de Deus. Ou aquele irmão que talvez no anonimato a gente não saiba da importância dele no nosso meio, que é aquele irmão que entra no seu quarto e dobra o seu joelho e começa a orar, começa a interceder pela igreja, pelos irmãos, pelo corpo pastoral, pelo corpo diaconal, pelos ministérios, pela vida das crianças, dos jovens, ou seja, aqueles irmãos que estão sempre suportando a igreja em oração. Todos nós temos uma responsabilidade. E Deus, ele usa todos da forma que ele quer, quando quer e aonde ele quer. Então nunca diga, meu irmão, que você não pode, que você não consegue. Deus usou aquela menina lá, uma menina que a gente não sabe o nome, uma menina anônima, uma menina que tinha tudo para ficar caladinha, mas ela se permitiu ser usada por Deus. E apenas dá uma notícia: olha, em Israel tem lá um profeta, que se ele for lá procurar o profeta, o nosso Deus, ele vai ser curado. Apenas uma pequena notícia, porque Deus, ele é simples. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, versículo 28 e o versículo 31, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus escolheu você, meu irmão. Se você acha que você é fraco, se você acha que você fala pouco, se você acha que você não é aquela pessoa eloquente, aquela pessoa que fala forte, entenda que Deus te escolheu. Deus escolheu você para falar da sua forma, do seu jeito, para expressar o amor dele na igreja e fora da igreja. Que a gente possa guardar no nosso coração, a importância do milagre de Deus na nossa vida. Nós vimos aí vários pontos, e tem mais, vários pontos que Deus trabalhou na vida de Naamã, várias lições que a gente extrai do texto. Os pontos do milagre, o camarada que vai em busca de um milagre, depois ele rejeita o milagre, depois esse milagre acontece e ali surge um novo Naamã, uma nova criatura. Ou seja, Deus sempre está querendo nos ensinar algo. E a lição de hoje central é o milagre de Deus. Que o milagre de Deus, dunamis, o poder de Deus, se manifeste sempre na minha vida, na sua vida, na igreja de Cristo, no povo de Cristo. Que esse poder libertador, esse poder que cura, esse poder que transforma, esse poder que transforma o sujo no limpo, o velho no novo, é esse poder, que esse poder se renove todos os dias nas nossas vidas, e que nós possamos nos tornar arautos do Senhor, que nós possamos nos tornar ministros do Senhor, evangelistas do Senhor, da nossa casa, da nossa igreja e aonde quer que nós estejamos. Naamã retorna para Damasco. Eu não sei depois, o texto não vai falar depois o que acontece com Naamã, mas eu acredito que Naamã, ao retornar para Damasco, ele deve ter apresentado sim o seu Deus à sua família. Ele deve ter apresentado Deus, esse Deus que ele conheceu, esse Deus tremendo, esse Deus grande, esse Deus restaurador, esse Deus de milagre. Ele deve ter tido sim apresentado às pessoas mais próximas de Naamã, as pessoas mais íntimas dele. Certamente ele deve ter sido um canal de Deus ali em Damasco, né? Através de Naamã, provavelmente, eu creio que ele transformou outras pessoas ali em Damasco. E aí a gente pode ver claramente o mesmo paralelo com a mulher samaritana. Jesus vai até aquela mulher. Jesus não precisou evangelizar Samaria. Jesus apenas evangelizou aquela mulher.
apenas transformou a vida daquela mulher. E aquela mulher retorna para a cidade e traz o povo, e traz as pessoas. E ali Jesus vai falar, vai pregar o amor, o evangelho do Senhor. Então entenda que Deus, ele não dá ponto sem nó. Os planos de Deus, eles são infalíveis. Os planos de Deus, eles têm início, meio e fim, ou melhor, início, meio e conclusão. Então, assim como ele trouxe Naamã de Damasco, um homem ímpio, um homem de guerra, um homem idólatra, ele transforma o velho homem, o velho Naamã, num novo Naamã. E eu acredito que esse novo Naamã deve ter sim transformado aquela região, pelo menos a sua casa, a sua família. Que possamos aprender com Deus, aprender com Naamã, em sermos humildes e entregarmos as nossas vidas sempre ao Senhor, porque Deus, ele sempre irá nos direcionar para o melhor. Querido, foi um prazer estar com você. Peço perdão porque, como falei anteriormente, eu dei vários pauses no texto para poder beber uma água. Estou falando muito e realmente fico com a garganta seca, mas que Deus possa nos ajudar, possa nos abençoar, e é muito bom estar aprendendo mais com vocês. Na próxima lição nós estudaremos a lição 5, que a lição 5 também é bem interessante e também muito bonita. A lição 5 é o carcereiro, né? O terremoto que salvou uma família, baseado em Atos capítulo 16, versículo 25 ao versículo 34, também é uma história muito conhecida e também é uma história que tem muito a nos ensinar. Fique com Deus, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.